Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e junto com os meus amigos Luiz e Brian, vamos falar um pouquinho mais sobre bactérias metanotróficas. Então, o que é isso? Onde vivem? O que comem? É o que a gente vai ver agora. Bom, bactérias metanotróficas são bactérias gram-negativas do filo das proteobactérias e, como o próprio nome diz, são bactérias que utilizam o metano como única fonte de energia, carbono. O metano, inclusive, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, e a sua alta está relacionada aos desmatamentos agressivos que vêm ocorrendo. Essas bactérias são aeróbicas em sua maioria, já que algumas espécies sobrevivem em ambientes anaeróbicos. Os primeiros estudos sobre as metanotróficas sugeriam que elas eram neutrófilas e mesófilas, ou seja, cresciam em ambiente de temperatura moderada e pH neutro. Porém, hoje houve descobertas de bactérias que vivem em ambientes mais extremos. Um pesquisador bastante importante em relação a esses micro-organismos é o Peter Dunfield, que com seus colegas as encontraram em uma área de baixo nível de atividade vulcânica, o que fez eles acharem que fossem seres extremófilos. Isso depois caiu por terra, pois as mesmas foram encontradas em solos de florestas, perto de lagos, rios, entre outros. Essas bactérias podem até fazer endossimbiose com alguns mexilhões, esponjas e associação com plantas típicas de ambientes alagados. A esperança na descoberta dessas bactérias é que possamos utilizá-las para diminuir a emissão de metano que contribui para o efeito estufa. Um estudo feito em solos de aterros sanitários, local onde a emissão de metano é alta, mostrou que a morfologia celular dos micro-organismos é semelhante, bacilos e cocos gram-negativos. Estão prontos para falar de química, crianças? Estamos, capitão! Beleza! O metano pertence ao grupo dos hidrocarbonetos e sua fórmula química é CH4. Ele é um gás incolor, de odor fraco e altamente inflamável. O metano praticamente é insolúvel em água, porém ele é muito solúvel em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool. O metano também é conhecido por outros nomes, como gás natural ou gás dos pântanos. O metano pode ser formado pela fermentação de resíduos orgânicos por alguns tipos de bactérias, principalmente em aterros sanitários. Ele pode ser emitido por vulcões, liberado através da digestão de herbívoros e também pela extração de combustíveis minerais. O metano não é tóxico, porém a sua combustão incompleta libera monóxido de carbono. O monóxido de carbono é altamente tóxico para nós. O metano também pode ser liberado através do apodrecimento de vegetais nos pântanos, daí o seu nome, gás do pântano. O metano não se transforma magicamente em dióxido de carbono. Entre um e outro existem alguns intermediários. Em ordem, o metano forma metanol, o metanol forma formaldeído, formaldeído forma ácido fórmico, que finalmente forma dióxido de carbono. As bactérias metanotróficas podem ser separadas em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Cada tipo usa uma enzima diferente para a assimilação do formaldeído. Enquanto a tipo 1 usa ribulose monofosfato, a tipo 2 usa a serina. O metabolismo das bactérias metanotróficas ainda não é 100% compreendido pelos estudiosos. Um exemplo disso é que o aceptor de elétrons usado pela enzima formaldeído desidrogenase, responsável pela transformação do formaldeído em ácido fórmico, ainda é desconhecido. Bactérias metanotróficas também são encontradas nos oceanos e têm uma grande importância, porque são tipo uma barreira biológica. Seria o quê? Elas evitam que o metano que se encontra nas profundezas dos oceanos subam e se dispersem na atmosfera, e assim evitando com que tenha o agravamento dos efeitos do efeito estufa. Já nos casos de aterro sanitário, existem estudos que querem utilizar eles como uma camada de cobertura e assim evitar com que ocorra de 70% a quase 100% a liberação do metano na atmosfera e assim prevenir com que ocorra um agravamento do efeito estufa. Bactérias metanotróficas podem ser consideradas um ambiente aliado na redução de emissão do gás metano para a atmosfera. Mas existe um outro lado nisso também.
Como produto da oxidação do metano, temos a liberação do CO2, que é o gás carbônico. Em um ambiente natural, equilibrado, que você tenha plantas, árvores, né, ele vai ser absorvido por essas plantas e até por outras bactérias, né? O problema consiste em quando esse ambiente não é equilibrado, pois nesse caso o CO2 não vai ser absorvido e ele será liberado na atmosfera. E que em um ambiente que já tem uma grande produção de CO2, só vai se ajuntar e agravar ainda mais os problemas. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. E nunca se esqueçam, lavem as mãos, bebam água, comam frutas, usem máscara e apoiem a revolução. Brincadeirinha. Ou não.